o nosso boa noite a todos os amigos que estão hoje conosco em mais um programa Secal em Foco, que é uma produção do Secal, Centro de Estudos Caminho da Luz de Florianópolis. Agradecemos aos nossos internautas que nos acompanham pela TV Secal no YouTube, pela TV Ediluz, pelo Rai TV, Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Fraternidade, pelo IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, a FEC TV de Santa Catarina e a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, de Porto Velho, Rondônia. Hoje nós temos como convidado nosso amigo Carlos Gomes, com o tema O Sofrimento na Visão de Joana de Ângeles. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria para a gente ter aceito o nosso convite. Carlos Gomes ele é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, Minas Gerais, e vice-presidente da 23º CRE, Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Queremos informar aos nossos internautas que as perguntas podem ser feitas através do chat, que o nosso amigo Carlos Gomes responderá na medida do possível no final da apresentação. Então, agora, para a gente se conectar a essa espiritualidade, né, que tanto nos acolhe, vamos serenar os nossos corações. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por mais esse dia em nossas vidas, um dia tão importante hoje para toda a nação brasileira, e por esta oportunidade que estamos aqui para mais um momento de reflexão. Envolva, Mestre, com tuas doces vibrações, cada coração, cada lar, sintonizado conosco nesta noite. Abençoe o nosso amigo Carlos Gomes, para que, envolvido em tua luz, as suas palavras possam chegar aos nossos corações. Gratidão pela oportunidade desse encontro. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Carlos, fique à vontade. A sala é tua. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a quem está nos assistindo. Agradeço pelo convite. É muito bom, né, essa integração, né, estarmos com irmãos de outros estados, né, nós daqui de Minas Gerais, com Santa Catarina e outros estados, porque somos uma só família. E como uma só família espírita, falamos a mesma língua e gostamos das mesmas coisas, que é falar sobre espiritismo e aprender com essa doutrina bendita, esclarecedora, consoladora, que eu possa contribuir essa noite, com a ajuda da espiritualidade, a uma reflexão que nos faça pensar e melhorar a nossa vida, a nossa existência, a nossa passagem aqui por esse orbe. E eu escolhi para a reflexão dessa noite o tema sofrimento. Tenho certeza que quando a gente ouve essa palavra já dói, né? Sofrimento. Então, vou começar perguntando, no final vocês me respondam. Quem aí gosta de sofrer? Alguém, será que gosta de sofrer? Me falem aí no final, quando eu for responder as perguntas. Porque se a gente não gosta de sofrer, por que sofre? Vamos parar de sofrer, né? Será que temos essa opção? Então, eu trago uma reflexão de Joana de Ângeles, né? O espírito que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, né? Palestrante, expositor baiano, mas bastante conhecido no movimento espírita. Joana de Ângeles, que, quando encarnada, né, em várias encarnações, foi irmã de caridade, mas na espiritualidade ela estudou psicologia, né, a ciência, né, que vai estudar a mente, né, e vai se refletir no comportamento humano. E a diferença é que ela estudou por 50 anos. Então, nós vemos aí, né, um rapaz, uma moça, alguém, um acadêmico que entra num curso de psicologia por 5 anos e já sai, né, com o título de psicólogo, de psicóloga. Agora, imagine estudar 50 anos. Então, podemos dizer que Joana de Ângeles é a psicóloga, a doutora, a super psicóloga. Então, com ela que nós vamos conversar
essa noite, porque ela nos trouxe, a partir desses seus estudos, a série psicológica Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E eu trouxe este livro, chamado Plenitude, né, que é um dos livros da série, para a nossa conversa. E é interessante que quando a gente vê a capa desse livro, Plenitude, nossa, eu vou ler esse livro para ver como que eu me torno uma pessoa plena, né? De uma vida plena, né? Que eu tenho uma satisfação plena. Como é que se chega a essa plenitude, não é? E aí, quando a gente abre o livro, os 5 primeiros capítulos desse livro vão tratar de sofrimento. Olha só, não parece uma incoerência? Então, qual a relação entre sofrimento, evolução, plenitude? Então, vamos conversando com Joana. Quando ela fala no prefácio, logo no início, ela faz uma crítica a algumas linhas filosóficas e até religiosas, quando dizem a vida é sofrimento. Quem nunca ouviu ou até falou essa palavra, essa frase, né? A vida é só sofrimento. Será que a vida é só sofrimento? E se assim, né, pensamos, então não adianta sair dele, né? Ou não adianta viver. Né? E esse pensamento, né, quando nós aceitamos como uma verdade, o que ele vai fazer conosco? Incentivar o próprio suicídio. Né? Eu não quero mais sofrer, eu quero sair dessa vida que é só sofrimento, então eu quero ir embora e quero embarcar numa outra que eu nem sei o que é, né? Segundo Joana, também vai levar à eutanásia, né? Eu fui diagnosticado com uma doença degenerativa que vai me fazer sofrer, não quero sofrer, eutanásia, né? Incentiva também ao aborto. Nossa, estou, né, esperando um filho que vai vir com uma anomalia. Eu e ele vamos sofrer. Então, vamos abortar. Veja como é que uma frase desencadeia, né, uma série de comportamentos que mais aumentam o sofrimento. Né? Então, ela ainda explica que essa visão que muitos ainda têm é uma demonstração materialista, né? É uma rebeldia ao próprio Deus, né? Para aqueles que acreditam, né? Que aí não dá para se acreditar num Deus de amor e ter essa frase, né? Que é só sofrimento, né? E nesse momento a crueldade é que vai assumir, né, ali a administração da própria vida com esse pensamento, né? Então, é uma visão utilitarista e hedonista, segundo Joana de Ângeles, e não é diferente, né? Desde quando escreveu esse livro até os dias de hoje, é o panorama, né, que nós estamos presenciando, né? Esse utilitarismo que pode ser resumido como o quê? É o agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar para mim. Então, tudo tem que ter utilidade para mim, porque eu quero ter tão somente prazer nessa vida, que é o hedonismo, a qualquer preço, né? Então, temos que tomar cuidado com essas ideias que nós alimentamos, que elas conduzem o nosso comportamento, consciente ou inconscientemente, e dá, né, o que muitas vezes a gente vê aí como tragédias, como dramas, né, como sofrimentos de uma família inteira. A frase que Joana traz para a gente, que é semelhante, mas não é a mesma, é que o sofrimento faz parte da vida. Olha a diferença. Uma coisa é dizer que a vida é só e tão somente sofrimento, né? Você não tem paz. A outra é dizer, sim, existe o sofrimento como parte dessa existência que nós estamos nela, mas ela coloca uma função para o sofrimento, que é um mecanismo da natureza para consolidar o progresso intelecto-moral. Então, tem uma função. Então, se a vida tem função, se a vida tem sentido, e eu coloco o se, porque algumas linhas filosóficas discutem se a vida tem sentido ou não, para nós espíritas, para o espiritismo, sim, né?
o sofrimento como mecanismo, né, da vida, fazendo parte da vida, tem uma função também. Então, sobre isso que eu gostaria que nós fizéssemos a nossa reflexão. Será que o sofrimento me ajuda a evoluir? E você pensa, né? Você concorda com Joana? Porque Espiritismo é também filosofia para criticar, né? Para a gente pensar e não aceitar tudo de forma dogmática, só porque alguém falou, porque está escrito no livro, porque, né? Temos que levar, como diz Kardec, ao crivo da razão e ver se é possível ou não, para isso usar a inteligência do espírito. E para nos auxiliar, Joana compara com os fenômenos da natureza, né? Então, ela dá como exemplo o diamante, com todo, né? O diamante bruto, né? Com toda a pressão, temperatura alta, né? Ele sofre toda uma lapidação para brilhar, né? Como aquela pedra, né? Que está tão cobiçada, mas um dia foi um diamante bruto, precisou ser lapidado, né? Os metais, no geral, né, precisam passar por altas temperaturas para se amoldar e formar um objeto, qualquer que seja ele, com beleza, com simetria. Né? A própria madeira, né, como é que ela sofre ali os cortes, né? Toda aquela, parece uma agressividade, mas ali sai também, né, um papel a desempenhar, né, no nosso dia a dia. Se nós colocarmos um olhar humano sobre esses três exemplos do diamante, do metal, da madeira, não dá a impressão que eles estão sofrendo todas essas agressões, né? Mas não são vivos. Se mudarmos a palavra sofrimento por transformação, não é mais lógico no caso aí desses materiais, então toda aquela agressão, né, que parece uma agressão, é justamente uma transformação para algo melhor. E o que isso tem a ver conosco? Aí Joana vai dizer que o Espírito, aí está falando conosco, ele precisa lapidar as arestas. Olha o diamante sendo lapidado e falando, usando o mesmo verbo para nós. Lapidar as arestas. Que arestas são essas? Que estão encobrindo a nossa luminosidade. E, a partir daí, o sofrimento tem uma função como uma ocorrência normal. Então, Joana diz, sofrimento é uma ocorrência normal, né, para lapidar o espírito em crescimento, em evolução que somos. Né? Que arestas são essas? Então, nós somos luz, né? Jesus mesmo disse, né? Brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Só que nós fomos cobrindo essa luz, né? Com a vaidade, com orgulho, com egoísmo, né? Fizemos uns paredões aqui. E agora tem que sofrer para quebrar, para a luz sair. Né? Então, é essa função do, entre aspas, sofrimento que Joana está nos dizendo. Né? Vamos tirar, e para tirar, né, para lapidar, dói. Né? Por isso, mas ela nos sugere que o conhecimento, a força de vontade, vão nos ajudar a passar e a conduzir com equilíbrio essa situação para que ela tenha uma finalidade sublime. Né? E a primeira lição que ela nos sugere, autoconhecimento. Ela tem até um outro livro chamado Autodescobrimento. E nesse livro, né, nós temos em nossa casa um grupo de estudos sobre as obras de Joana de Ângeles. Nós vamos estudando o que ela nos apresenta e nos estudando ao mesmo tempo, né, como psicóloga que ela está se apresentando aqui. Né? Então, parar nesse momento, autoconhecimento, né? Eu me conheço? Será que eu me conheço? Porque ela coloca como problemática humana esse desconhecimento de si mesmo, né? E a sensibilidade perante o sofrimento. Então, nesse momento, a gente para a leitura, o estudo, né? Vai para um lugar reservado, olha para o espelho e conversa com o espelho, né? Com a porta fechada, né? Para ninguém ver. Quem sou eu?
de fato. Não quem eu mostro, né? Que nós já estudamos aqui no livro anterior, falando de ego, falando, né, daquilo que eu mostro. Mas quem sou eu de fato? E como eu reajo às dificuldades da vida? Com equilíbrio ou com desespero? Só eu sei, né? Por quê? Na maioria de nós, o que nós desejamos mesmo é não sofrer, né? É passar pela vida sem sofrer, ou então sofrer muito pouco, né? Por que que não queremos sofrer? Porque queremos mais prazer, né? Fruir dos prazeres da existência. Quem é que não quer? Só que pensar assim, ainda a Joana falando, é uma visão estreita e materialista dessa visão do berço ao túmulo que a maioria tem. E nós, como espíritos, precisamos ampliar essa visão, né? Eu não sou daqui, eu estou aqui, vim de algum lugar e vou continuar a caminhada, né? Então, o que é isso? É igual numa viagem, né? Você faz uma viagem, tem alguns, né, percalços pelo caminho, mas aquilo você sabe que vai chegar em outro lugar e vai ficar tudo bem, né? E nós falamos, né? A vida é uma viagem, a vida é uma viagem, mas não agimos como se realmente fosse uma viagem, quando acontecem situações de viagem, né? Precisamos pensar, ainda estou na viagem, eu não cheguei ainda ao meu destino. E também podemos pensar, né? Vamos fazendo perguntas para a gente. Por que que existe sofrimento na Terra, meu Deus? Será que eu nunca perguntei isso? Né? Por que tanto sofrimento? Onde nós estamos? Vamos lembrar. Estamos num planeta de provas e expiação. E isso nós vamos ver na escala, né, de progressão dos mundos, como nos apresenta Kardec, nós somos o segundo depois do mundo primitivo. Então, quantas reminiscências do mundo primitivo ainda há em mim? Né? Então, Joana vai dizer que a causa dos sofrimentos é o campo vibratório da Terra, né? Os habitantes encarnados e desencarnados que formam a psicosfera do planeta. Só o Espiritismo fala sobre isso, né? Psicosfera, que será isso? Porque na escola nós aprendemos, né? Tem a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, tudo mecânico, tudo físico. E o Espiritismo coloca mais uma camada em volta da Terra, psicosfera. Todos os pensamentos humanos, de encarnados e desencarnados, formam uma faixa, né, em volta da Terra, onde nós estamos mergulhados, de pensamentos que ainda não são como deveriam ser. Então, são esses pensamentos ainda densos, materialistas, de só prazer, só ego, só eu e o prazer para mim, é que os sofrimentos são decorrência dele, ou para acordar, né? Precisamos, aí a doutrina vai nos ensinar a ter pensamentos mais elevados, né? E a dor no nosso dia a dia, o sofrimento, nos auxilia nós precisamos experienciar a dor e o sofrimento, porque o que nós estamos fazendo aqui no corpo de carne, no planeta material? Experienciando tudo que a matéria pode nos oferecer para nós conquistarmos isso para o espírito. Então, por exemplo, para mim, a dor que seria, né, a mais difícil é a dor de enterrar um filho, né? Então, a pessoa, os pais que passam por essa dor, só eles sabem o que eles sentem, e cada um vai sentir, né, de acordo com a sua sensibilidade. Passou por essa situação. E aí eles ficam sabendo de uma outra família que também está enterrando seu filho. Eles podem ir lá auxiliar com uma palavra, com um exemplo, porque eles conhecem essa dor. Então, se nós estamos num planeta de dor, de sofrimento, aquele que passou pela experiência primeiro está apto a auxiliar o outro que está passando, né? Olha aí uma vantagem do sofrimento e da dor, que eu espero que não aconteça com ninguém aqui, que é bastante difícil. Como a questão da fome. Só quem sentiu a dor da fome partilha o seu pão, né? Quem já fez campanha do quilo, né, Alta de Souza, sabe como funciona.
Quando nós vamos em bairros mais simples, aquela casa mais simples, é essa que vai encher minha sacola, que eles nunca deixam de contribuir, porque eles conhecem a dor da fome, sabem o que o outro está sentindo e doa, né? E isso aí nos emociona porque é um aprendizado, né? Então, infelizmente, ainda, né, tá até nas obras básicas, nesse nosso planeta, ainda precisamos sofrer para acordar, né? Passar pela dificuldade para poder aprender que estamos aqui para servir, né? E Joana, né, vamos crescendo aqui nesse capítulo, né? 5 capítulos. Ela coloca que todo processo de aflição ou sofrimento, o espírito é sempre o responsável. Ela usa a palavra sempre, então não é às vezes, né? Eu vou repetir: nas aflições ou no sofrimento, o espírito, cada um de nós aqui presente, é sempre o responsável, consciente ou não, né? Mas todos nós pensamos. E quando nós pensamos, nós irradiamos, né, ondas mentais. Até isso a gente precisa aprender. O pensamento não está dentro da cabeça, está formando a minha psicosfera aqui, que vai longe, quilômetros, né? Como aqui, estamos indo, né, em vários estados e até países, né, pelas ondas aqui da internet. O pensamento também vai. E busca aquele que comigo comunga o pensamento e vem para a minha vida de forma desencarnada ou encarnada. Então, até as pessoas que nos passam a perna, vamos dizer assim, que a gente se frustra, se decepciona com ela, é a gente que atraiu em algum momento, né? Então, a gente atrai a pessoa, esquece que ela tem imperfeições como nós, e quando essa imperfeição se aparece, né, a gente não quer mais, nossa, como é que eu pude me envolver com essa pessoa? Como é que essa pessoa pôde fazer isso comigo? Né? Mas eu a atraí em algum momento, então estamos numa mesma faixa. Será? Vamos conversar mais no final sobre isso? Agora, sabendo disso, eu preciso conquistar a minha paz na harmonia interior. Olha a importância do autoconhecimento, né? Para saber como lidar com as minhas reações diante das situações que me acontecem, né? Só que Joana também vai chamar a doença como o sofrimento como doença da alma, né? Porque o espírito que é responsável por esse sofrimento, em algum momento optou em realizar ações que não deveria. E a gente sabe muito bem que faz isso. Ela deu alguns exemplos aqui, ó. Interesses imediatos. Hoje estamos vivendo o imediatismo, né? Tudo tem que ser hoje. A criança já faz isso, a criança não está esperando ganhar a bicicleta no Natal, ela quer a bicicleta hoje, né? Tem muitos filhos aí que querem a herança hoje. Então, a gente quer o prazer hoje, né? É tudo muito rápido, né? Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman que fala sobre a sociedade líquida, né? O amor líquido, é tudo evapora rápido e troca a profissão. A vida está assim. Eu quero hoje, não tenho amanhã, né? Não vou esperar para ser bem-aventurado na espiritualidade. Eu quero ser bem-aventurado hoje, mas com as coisas materiais, né? Vai que não tem um mundo espiritual. Olha o que passa pela cabeça de muita gente, né? Paixões primitivas, né? Aí a reminiscência do mundo primitivo. Eu quero ter prazer no corpo, eu quero sensações. Lembrando, né, que na escalada evolutiva é instinto, sensação, sentimento. Né? A gente saiu do instinto, mas parou na sensação. Nem todos estão caminhando para o sentimento, né, que é uma evolução da sensação, como a sensação é a evolução do instinto. Como é que nós estamos, né, nessa avaliação? Né? O gozo sem a ética necessária, o prazer pelo prazer, custa tem quem custar, né? Doa quem doer. Né? E também ela coloca o sentimento de superioridade, que é o orgulho. Né? Hoje, como em algumas famílias está mais fácil alguns acessos, né, à instrução, né, a bens materiais, o orgulho vai sendo estimulado. Então, você acha que você é superior a alguém, até
descobrir, por uma situação qualquer, que não é, e vai precisar desse, né, que você desconsiderou. Né? E ela ainda vai relacionar que, quando eu tenho um conflito interno, espiritual, emocional, moral, ele vai agir no físico, né? Desequilibrando o sistema imunológico que nos protege todos os dias do micro-organismo, dos vírus, das bactérias, o que seja. Né? Então, esse desequilíbrio do espírito, ele abre um campo, né? E os micro-organismos vão se reproduzir e vão originar várias doenças. Será que o coronavírus não foi uma produção coletiva dessa psicosfera densa? Não sei. Né? O vírus é algo que, né, que a própria ciência ainda não define se é vivo, se não é vivo, é uma molécula. Né? Será que o nosso pensamento é capaz de plasmar essa molécula para ver se faz pensar? É só uma inferência pessoal. Né? E ela nos orienta a cuidarmos da sensibilidade emocional. Quando tem um sofrimento, quer seja um desemprego, quer seja uma separação, quer seja uma doença, não se revoltar, né? Aguardar a solução, porque se a gente começa com um sentimento de ira, de violência, de rebeldia ao próprio sofrimento, vai ampliando o sofrimento. Às vezes uma enfermidade que era num órgão até se espalha para outros órgãos, né? Por causa desse sentimento de veneno que eu estou jogando no corpo, com esse pensamento de não aceitação do sofrimento. Mas se eu estou nesse planeta de provas e expiação, né, onde o sofrimento, como disse Joana, faz parte da vida, né? Quando vem o sofrimento, eu acho que foi engano. Será que foi engano o planeta estar aqui? Né? E as pessoas ainda perguntam, né, por que eu estou passando por isso? A pergunta não é essa. A pergunta é por que não eu? Estamos todos na chuva, uma hora eu molho. Né? Então, eu sou como todo mundo, imperfeito, devedor, e preciso aprender como todo mundo. E o Espiritismo nos fala também de uma palavra, com outro conceito, resignação. Né? E Joana vai chamar de resignação dinâmica, que não é aquela resignação, né, que muitos falam de acomodação. Ah, realmente, eu estou com essa doença grave, aí eu vou ficar rezando para ver o que Deus quer de mim. Não, né? A resignação dinâmica é buscar a solução. Eu tenho o diagnóstico, né, dessa doença, e agora? Vamos tratar, né? Vamos nos informar qual é o tratamento, qual é o especialista que eu tenho que ir, né? E fazer a minha parte. O que vai acontecer, se eu vou desencarnar ou não, aí é outro departamento, mas eu tenho que fazer a minha parte. É preciso uma cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Não é? Então, tem que focar na solução. E isso também faz sofrer. Porque às vezes a pessoa fica assim, olhando a doença, ah, eu estou com essa doença, ah, eu estou com a doença ruim, não sei. Para de olhar a doença e olha a solução. Um outro problema também comum, né, que eu escuto muitas pessoas conversando, até na rua mesmo, é conta para pagar. Né? Fica falando, ah, eu tenho conta, eu tenho conta, eu tenho conta. A conta é o problema. Vamos focar na solução, que é arrumar dinheiro para pagar as contas. Não adianta ficar só no problema, que você vira uma vítima que não sai do lugar. Vamos atrair, nós vamos usar inteligência para isso. Né? Por isso que ela fala, equilíbrio mental e moral. Nessa hora tem que ter um equilíbrio. É igual quando desencarna alguém da família, né? Nós vamos procurar aquela que está mais equilibrada para ir atrás de velório, comprar caixão, né? Providenciar o enterro, porque a maioria fica desesperada, fica ali, né? Muitas vezes é pego de surpresa. Alguém tem que estar, né, mais consciente para resolver isso. E todos os problemas também. E como se adquire equilíbrio mental e moral? Tem também aqui a sugestão. Primeira delas, né, que o Espiritismo fala o tempo inteiro para a gente aprender: prece, oração. Não foi por acaso que o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, né, colocou ali sugestões de prece, dedicou somente a prece, explicar o porquê da prece. E quando a gente lê
né, obras aí de André Luiz, aqueles espíritos superiores, Bezerra de Menezes e tantos outros que vão sair para um trabalho, eles fazem a prece. Né? O Bezerra de Menezes mesmo, que muitos espíritos fazem prece para ele, né? Quando nós lemos aí as obras de Manuel Filomeno de Miranda, e ele está presente ali nos trabalhos, ele faz a prece também. Né? Então, a importância da prece o tempo inteiro para nos fortalecer. E fazer a prece não é fazer, Deus, me tire esse problema. Não, não é para tirar, né? Porque ele é mecanismo de evolução, não vamos esquecer disso. Me dê força para passar por essa situação, onde vai haver um aprendizado. Muito obrigado. Nós agradecemos os problemas, a dor, o sofrimento, as dificuldades. É para agradecer, porque é isso que vai nos fazer crescer. Ou não? Vamos pensando. Aqui é reflexão para pensar. Não sou dono da verdade, estou baseado aqui em Joana e nas nossas reflexões. A segunda, depois da oração, meditação, coisa que o ocidental não tem muito hábito, né? Então, pelo menos sentar, respirar, dar uma acalmada, deixa oxigenar o cérebro para você tomar as melhores decisões, né? E terceiro, conhecimento. E aí a doutrina é rica em literatura para a gente estudar, se estudar, e uma delas aqui estou trazendo, a gente se estudar, né, para se fortalecer. Então, nos estudos, né, que temos feito da doutrina espírita, né, que os bons espíritos nos trouxeram, e Kardec, né, que vai aniversariar amanhã, 3 de outubro, né, vamos comemorar e precisamos lembrar dele amanhã, como um agradecimento de todo o sacrifício, né, e sofrimento que ele passou para nos deixar todo esse legado da doutrina espírita. Né? Então, o que nós aprendemos quando estudamos? Somos espíritos imortais. Então, a primeira coisa, não se preocupar com a morte, porque ela não existe. Então, se todo esse tratamento que eu fizer com essa enfermidade eu desencarnar, é porque estava na hora. E eu vou desencarnar. Só que eu quero escolher a hora, e não sou eu que escolho. Né? Esse planejamento não é meu. Eu posso até ter feito na espiritualidade, mas aqui eu não sei. Eu sei a hora que eu vim, né? Mas a hora que eu vou vai depender de uma série de situações. Mas eu vou. Né? Mas antes de ir, eu tentei ficar fazendo esse tratamento, usando todos os recursos, né, que a ciência já consegue, né, me dar aí, né, no dia a dia, resultado de pesquisa, né, como vacina, como tantas coisas que nós já temos aí. E, além de espíritos imortais, nós estamos num processo evolutivo. Eu gosto muito dessa palavra processo, porque é um movimento, né? Nós somos seres inacabados, nós não estamos prontos ainda não somos seres humanos como deveríamos ser. Aí nós vamos lembrar do homem de bem, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Será que já chegamos a ser um homem de bem? Né? Então, estamos em processo, mas vamos chegar. Né? Então, e esses sofrimentos, essas dificuldades, até melhor trocar por dificuldade que passamos, faz parte do processo para o meu crescimento, para a minha evolução. E através de experiências reencarnatórias. Mas se a gente for ver, né, 150 anos atrás, não tinha luz elétrica. Alguém aqui lembra como que é viver sem luz elétrica? Né? E a partir desse sofrimento, de toda uma dificuldade sem luz, né, um grupo de espíritos veio para alavancar o progresso e permitiu essa descoberta que hoje, o quanto que nós usamos de eletricidade, a nossa vida, de certa forma, melhorou. Então, a partir da dificuldade, do problema, é que a ciência, a filosofia e a religião vão se debruçar para achar uma resposta. Né? O homem sempre está em busca de respostas, desde a mitologia, muitos anos, muitos séculos antes de Jesus. Né? Então, a partir do sofrimento, eu vou adquirir valores, né, para vencer esse sofrimento e me tornar uma pessoa melhor, intelectualmente e moralmente. E é interessante, né, falando em problemas, né, quando você mora sozinho, você tem que administrar uma casa, com várias dificuldades.
Você, né, recém-casado ali, com um filho pequeno, o filho fica doente. Você vai ter que usar a inteligência para ver, vai ao médico, vai dar um remédio, vai procurar ajuda. Como é que funciona quando o problema chega? A mente começa a processar. E aí eu resolvi aquele problema, já conquistei essa resposta para aquele problema. Aí vem outro, vem outro, vem outro, e eu vou crescendo em cima disso. Então, mudando o olhar para o sofrimento e tirar uma palavra que não tem no Espiritismo, castigo. Nenhum sofrimento é castigo. O Espiritismo não castiga, Deus não castiga, Deus não usa o castigo, ele usa o tempo. Ele espera o despertar de cada um de nós. Né? Então, há coisas para mudar também no nosso pensamento. E não pensar nunca, né? Ai, como eu sofro, só eu sofro nesse mundo. É uma mentalidade infantil, né? Lembrando sempre do mundo de provas e expiação, né? É do mundo, é do humano. E também uma outra resposta que Joana vai dar em relação ao sofrimento é que ele também existe nesses pensamentos densos, né, dos espíritos, por causa do nosso distanciamento do amor. E eu coloco amor, Jesus e Deus. A gente se distancia de Deus, a gente se distancia de Jesus, a gente se distancia do amor, e o que sobra? Né? Então ela fala que o amor é o antídoto para o sofrimento. Né? Então vamos aí tomar um soro, né, de amor contra o veneno do sofrimento. Por quê? Quem ama não vê aquela situação como sofrimento. Vamos nos lembrar dos primeiros cristãos, né, que entraram no circo, se deixaram devorar pelas feras, cantando, né, se deixaram queimar num poste por amor e crença em Jesus, entrega, não é? Quem já leu aquele livro, a Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, ditado pelo seu mentor Emmanuel, a personagem Alcione vem à Terra por amor. E quando a gente lê o livro, e quem quer saber o que é renúncia, leia esse livro, que ele faz jus ao nome, a história faz jus ao nome, a gente vê só sofrimento naquela situação. Ela não. Ela se entrega a Jesus o tempo inteiro, ela continua amando, ela continua ajudando, e é isso que é para aprender. Será que conseguiríamos passar por tudo que ela passou, que é desde quando ela nasceu, até o fim do livro? Parece que é só sofrimento, mas não. É o crescimento do espírito, precisa mudar a nossa mentalidade. Eu fico pensando também naquela mãe, aqui em Minas, né, principalmente numa zona rural, que tem ali seus filhos e ela ainda está no fogão a lenha, né, fazendo aquela comida, né, pegando lenha, colocando, demora, né, aquela panela pesada de ferro, faz ali, né, o seu angu com couve e torresmin, que é a comida bem mineira, né, um franguinho com quiabo. E quando chegam os filhos, né, do seu trabalho e comem ali com aquela boca boa, como se diz, o brilho no olhar dessa mãe compensa todo o sacrifício. E quem é mãe aqui sabe como funciona, e pai também. Né? Você vê a alegria do filho que você ama, você faz qualquer sacrifício. E não fala que é sacrifício. Não é? E aí quem está de fora pode chegar e falar, nossa, mas todo dia tem que cozinhar em fogão a lenha, essa trabalheira toda, né, para dar comida. Não é sacrifício. Então é em cima disso que Joana está dizendo, aumentando o amor, diminui ou nem é visto como sofrimento. Então tem solução. Né? E Jesus, nosso modelo e mestre, né, e guia, é a vitória sobre o sofrimento pelo seu amor infinito. Tanto é que as últimas palavras, né, quando ele estava ali, né, com dor no corpo, sangrando, né, ainda olha para todos nós, espíritos infantis, e pede a Deus por nós o perdão. Isso é puro amor. E vamos chegar nisso. A nossa caminhada hoje, né, suportando essas situações, é para chegar nesse nível, né, de Chico Xavier, de um Jesus que perdoa mesmo na dor.
né? E no capítulo 3, Joana vai falar das origens do sofrimento. E aí nós vamos a Kardec, vamos ao Livro dos Espíritos, nosso livro de cabeceira, que deve ser lido todos os dias, pelo menos uma perguntinha para a nossa reflexão, para entendermos a doutrina. Aqui tem todo o entendimento da doutrina. Não é porque a gente já é espírito um bom tempo que não vai continuar lendo, estudando, abrindo um grupo de estudos sobre esse livro. E aí nós vamos ver na quarta parte, né, das penas e gozos terrenos, na questão 933. E ele vai perguntar aos espíritos: se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos, ele já pergunta afirmando, né, que já foi tratado sobre isso lá, que é o homem, o espírito, o artífice, né, aquele que provoca o seu sofrimento de alguma forma, né? Geralmente sofrimentos materiais, mas e os morais? Né? Ele também é responsável? Aí os espíritos dizem, mais ainda, né? Porque os sofrimentos materiais nem sempre dependem do homem, né? Pode ser uma enchente que, né, levou a casa, levou o carro, levou os móveis, né? Uma coisa que vem de fora, né? Da própria natureza, as tragédias da natureza, né? Agora, o sofrimento moral que ele provoca, a causa, né? Orgulho ferido, ambição frustrada, os espíritos falando a Kardec, ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e todas as paixões que nós trouxemos do mundo primitivo, conseguimos uma vaga nesse mundo e não nos libertamos dessas paixões terrenas. Aí é que são as arestas da lapidação pelo sofrimento. Nos libertarmos do que trazemos dentro de nós. Os nossos obsessores estão dentro de nós e não são espíritos, são comportamentos. Né? A chaga moral da humanidade se chama egoísmo. Né? E aí essas paixões que o homem cria para si mesmo vão ser suplícios voluntários, ainda os espíritos respondendo a Kardec, né? Que vão transformar aí sim a vida em só sofrimento, a vida no inferno. E a vida, segundo Joana, são os acontecimentos de cada instante, num encadeamento, né? São elos de uma grande cadeia que começou numa vida anterior, passa por essa e continua. E cada ação tem uma ação, uma reação correspondente, que vai gerar uma nova ação, e assim nós vamos caminhando no processo de cada espírito que se encontra agora no efeito dominó, né? Reação em cadeia. É assim que a gente vai, cada um na sua história, cada um está escrevendo a sua história dentro do que pensa, dentro do que sente, dentro do que faz. Né? E junto a ele, vários outros que estão ligados nessa história, também escrevendo a sua história e formando a história do mundo, que é bem semelhante. Né? A gente pensa mais ou menos da mesma forma, sente da mesma forma e age da mesma forma, por isso que o mundo está do mesmo jeito. Até que vem grupos de espíritos e começa algumas mudanças, como tem acontecido ao longo da história. Né? Então, quando Joana fala de expiação e provação, ela fala que é importante para a educação ou para a reeducação do espírito. Somos crianças ainda espiritualmente, precisamos crescer. Né? E para isso tem expiação, que não é castigo, repito, e aprovação. Eu costumo conceituar assim: expiação é o que eu deixei de fazer na outra vida e tenho oportunidade nessa, para aprender. Provação é quando eu acho que eu já aprendi, eu tenho que provar que sei. É igual numa escola. Né? Você estuda, você precisa estudar e faz a prova para ver se você já está apto, né? Naquele quesito. Pode ser uma paciência, pode ser tantas outras coisas. Né? E nós, espíritos, solicita Joana, que devemos empenhar, né? e até sacrificar mesmo nessas provas que são testes da vida, porque com isso a gente vai recompor os tecidos dilacerados da alma, né? De comportamentos anteriores. Então, quando a gente lê, principalmente nas obras, né, que falam do mundo espiritual, como a de André Luiz, aqueles espíritos que chegam lá, né, com perispíritos chagásicos, deformados, somos nós de uma outra existência.
Então, a gente tem aqui a expiação para costurar essas chagas, né? Para pensar essas feridas, para melhorar esse perispírito que a gente nem conhece, a gente conhece o físico. Mas como é que está nosso perispírito? E para isso devemos mudar atitudes, mudar o padrão vibratório do pensamento, do sentimento. Porque o que a gente é somente isso. Espírito é o quê? O que pensa e sente. O resto é bônus. Né? Então, quanto melhor eu pensar e sentir, mais eu vou subir na escala evolutiva. Né? E ela repete que as origens do sofrimento estão sempre, repetiu a palavra sempre, nos painéis profundos da consciência. E a consciência, diz Joana, não perdoa. A gente se perdoa quando faz alguma coisa que não deveria fazer, fala alguma coisa que não deveria, né? Escreve alguma coisa aqui nas redes sociais que não deveria, posta alguma coisa que não deveria. Às vezes a gente perde o sono à noite e fica, nossa, por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Olha o sacrifício começando, olha o sofrimento começando. E aí vai gerar culpa, vai gerar remorso, vai gerar dor, depressão, uma série de coisas. Né? E como é que se alivia? Joana explica também. Perdão, auto-perdão, perdão do outro. É o perdão que reabilita o infrator. Não é? Então eu preciso. Como é que eu me perdoo? Espera aí, eu falei, né? Vamos pensar por que eu falei. Eu sou imperfeito e erro. Às vezes a gente não se perdoa porque não quer errar. E isso é orgulho. Né? Se eu estou num mundo onde todo mundo erra, eu não. Então, todo mundo errado. Né? Então, vamos nos conhecer. E lembrando que o Espiritismo não concorda com o juízo final. Né? Quem vai nos julgar, entre aspas, do outro lado, é a nossa consciência, que quem mais me conhece é a minha consciência. E se ela não me perdoar, né? Aí eu vou querer sofrer penalidades, como conhecemos aí na literatura espírita. Então, como é que anda a minha consciência, né? E uma das causas que ela aponta, né, que eu já falei, que é a questão do egoísmo. A gente acha que não tem, mas todo mundo tem. Egoísmo, vaidade e orgulho, né, é o mal da humanidade, todo mundo tem. Quem está aqui. Quando é que eu sei que eu tenho egoísmo? Toda vez que eu vou tomar uma decisão e penso em mim primeiro, é o egoísmo que pulou na frente. E quando eu assim faço, prejudico alguém. Um exemplo simples, né? Uma casa com 3 filhos, café da manhã, 3 pãezinhos em cima da mesa. O primeiro filho vem e fala, estou morrendo de fome. Come os 3 pães, sai para a escola ou para o trabalho. Os outros 2 irmãozinhos chegam, também com fome. O que acontece? Não tem pão. Então, por eu achar que a minha fome é a maior do mundo, eu me vi no direito de comer tudo que tinha à mesa sem perguntar se tinha mais alguém precisando daquele alimento. Nunca fizemos isso em nenhuma situação? Pensemos. Né? E Joana pede também para a gente separar o essencial do supérfluo. Né? O que é essencial para mim na vida? Às vezes fica extrapolando aspirações, né? Um desejo mal conduzido, né? Ambições desnecessárias, né? Esse desejo que não tem fim. E de vez em quando lembrar, vai ficar tudo aqui. Eu até sugiro a leitura da introdução do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ele faz ali um panorama, né? Sobre os grandes, né? As grandes nações, tudo ruína. E ele vai questionando, né? Cadê os grandes imperadores? Cadê o luxo? Cadê as carruagens? Tudo passa, né? É a frase de Chico Xavier. De vez em quando parar. Eu preciso disso até quando? Né? E fico aí sofrendo para conquistar coisas materiais que, de repente, essa noite eu vou desencarnar, nem vou usufruir. Né? Então, nós passamos por tudo isso. E uma coisa que precisamos aprender para não sofrer muito, que Joana também fala. Cuidado com expectativa. Né? Quando você, por exemplo, você faz um concurso, faz um vestibular e fala, essa vaga é minha. Né?
E fica naquela, eu vou passar, sou eu que vou passar, e a gente esquece de tantos outros candidatos que também fizeram, estão pensando a mesma coisa, e de repente a vaga não sendo minha, eu me frustro. As frustrações também levam a enfermidades e a sofrimento. O que podemos fazer? Substituir expectativa por possibilidades. A possibilidade abre um leque, né? Eu fiz o concurso, eu estudei, me preparei, né? Realizei a prova. Eu tenho a possibilidade de passar ou não. Aí eu jogo com um não também, que a maioria das pessoas não joga. Não, eu quero, é meu, tá? E não aceito outra resposta, né? Sugiro também um filme chamado O Poder Além da Vida, que não é espírita, mas que fala sobre esse assunto também na linha budista, que é bastante interessante, né? Um rapaz que está treinando nas argolas e quer a medalha de ouro e só pensa na medalha de ouro, e alguém, em algum momento do filme, pergunta para ele se você não ganhar a medalha. E o rapaz explode, porque ele estava só na expectativa e não contou com a possibilidade do não. E nós somos humanos, né? Então, diz Joana que a frustração é um sofrimento evitável desde que se evitem as exageradas esperanças. Olha a expectativa aí. Crenças falsas, possibilidades fora do alcance. E aí uma pessoa frustrada pode, né, gerar cólera, rebeldia, depressão, fuga para as drogas, fuga pelo suicídio e tantas coisas que a gente tem visto por aí, né? E ela vai falar também, outra coisa que a gente também não gosta, a dor, né? E ela fala que a dor tem também função. É o meio de levar o indivíduo de volta para o amor. Já pararam para pensar nisso? Que a dor nos leva ao amor? Vamos nos lembrar da parábola do filho pródigo, né? Imediatista, é como está vendo hoje, eu quero minha herança hoje, né? Não vou querer ficar velho, esperar meu pai desencarnar para herdar, não. Eu quero agora e recebeu. Foi para a vida, quando a dor estava insuportável, ele voltou para o caminho, né? O amor que estava naquele pai que o recebe, né? E o acolhe novamente. Então, só existe um caminho mostrado por Jesus, que é o próprio Jesus. Só que nós queremos pegar atalhos. E nos atalhos há acidentes, né? Dificuldades, dor, né? E Kardec, na questão 257, faz um comentário bastante longo, mas eu vou pegar uma parte que me chamou a atenção. Dome. Kardec força desse verbo domar, né? Tanto é que ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que consegue, se esforça para domar as suas más paixões. E domar é força, né? Quando vai domar um cavalo bravo, tem que puxar ali. Então, quando o egoísmo quiser sair, puxa, né? Doma para ele não sair naquele momento, o orgulho, a vaidade, o que seja. Então, ele diz: dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Mantenha bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas desse mundo importância que não merecem. Liberte-se do jugo da matéria. Outro dia ainda li uma expressão, acho que foi de Emmanuel, não. A gente se encanta pelo incenso do mundo. Olha, então, o incenso do mundo, o jugo da matéria, é João, estar no mundo sem ser do mundo. Então, Joana, né, vamos finalizando aqui, dizendo que a cessação do sofrimento se dá, ou a cura, extirpando a causa. Para isso, eu tenho que ter consciência responsável e lembrar que ela diz que sempre sou eu, né? Preciso ir lá na origem, pensar de forma disciplinada, mudar hábitos, né? Senão não adianta fazer terapia se não mudar os hábitos, né? Fica só um paliativo. Então, somente vai se reequilibrar se mudar hábitos. A pandemia nos ensinou isso, né? Nos ensinou até a lavar as mãos, né? Que se tinha esquecido, e é uma das causas, né, de se propagar, né, doenças, né? E é interessante outra função da dor
quem faz aí capelania, né, vai visitar hospitais, a fragilidade que a pessoa fica no leito, ela aceita ouvir um evangelho, ela aceita uma oração, ela aceita até um passe naquele momento. Então é quando a espiritualidade vai trabalhar, né, no enfermo, no frágil, que ali o super-homem perde a capa, né? Então ele fica mortal, né, como todos os outros homens, e começa a ter uma outra forma de ver a vida, é uma oportunidade. E Joana também nos fala do lixo mental, né? Vamos nos libertar desse lixo mental que o tempo inteiro estamos colocando para dentro. E isso faz mal. E quando nos libertamos do lixo mental, saem outros pensamentos, sai o homem novo, matando o homem velho, né? Então, como caminho, ela vai colocar sempre Jesus no seu amor, né, na nossa meta, porque o desamor é uma doença. Então, quem não ama está doente nesse planeta, doente por falta de amor, por falta, né, desse nosso guia que foi tirado de dentro de casa, Jesus, por não se pensar em Deus, por não se pensar em transcendência. É só a matéria não dá conta da matéria, né? Então, eu quero terminar com uma fala de Joana sobre o amor, mas antes uma sugestão que ela dá, que achei bastante interessante. Ela fala o seguinte: nós, né, o nosso primeiro amor é a nossa mãe, né? Pode ser uma outra pessoa, mas ela deu o exemplo da mãe. Se esse amor materno, né, o amor pela mãe que nós temos, nós deveríamos colocá-lo, projetá-lo para todas as outras coisas, para todos os outros seres vivos. Então, quando você olhar, né, uma situação, alguém, né, ali na rua, é a sua mãe que está ali, vai lá ajudar. Né? Alguém doente, é a sua mãe, vai lá visitar. Né? Alguém lá no velório, vai lá fazer uma prece. Então, se a nossa mãe estiver no lugar de todos esses, né, outros seres, né, humanos que convivem comigo, eu vou ajudar, porque eu estarei ajudando a minha mãe. Madre Teresa de Calcutá falava Jesus, né? Ela via Jesus nos olhos daquele que ela iria ajudar, e é a passagem de Jesus quando disse, né? Eu estava com fome, estava nu, estava, né, com sede, preso, e não foste me visitar, né? Então, Joana diz, o amor é de eficácia incontestável por ser gerador de valores. Olha só. Valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e o incita a atitudes edificantes da vida, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. A vida é impossível sem o amor. E lembrando que está no Evangelho de João, que Deus é amor. E o que está no livro Gênesis, que nós somos criados à sua imagem e semelhança, podemos concluir: se Deus é amor e todos nós somos criados à sua imagem e semelhança, o que nós somos? Amor é o que somos. E o que estamos fazendo aqui? Aprendendo a amar. Então, em nome desse amor, o meu abraço fraterno a todos e a todas e meu agradecimento por essa oportunidade da reflexão de hoje, de trazer Joana, de aprender um pouco com ela e repensar os meus próprios comportamentos e pensamentos. Muito grato. Gratidão, Carlos. Uma bela reflexão para todos nós, né? Falar de sofrimento num assunto que diz respeito a todos nós, espíritos ainda imperfeitos, né? E como você perguntou no início da sua exposição, né? Quem gosta de sofrer? Né? Então, com certeza, nenhum de nós. Teve alguma resposta aí? Responder por todos os nossos amigos que estão aqui conosco essa noite. Né? Antes de passar para as perguntas, Carlos, a gente sabe, né, que o sofrimento é proporcional ao estado de imperfeição que nos encontramos. Né? Aí te pergunto, Carlos, é possível aprender a sentir a dor sem sofrimento, sem sentir o sofrimento? Pelo menos nesse atual estágio? Eu penso assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por exemplo, eu estou sentindo uma dor de cabeça.
E eu fico falando para todo mundo, nossa, que dor de cabeça, que dor de cabeça. Eu estou aumentando a dor e, com isso, estimulando o sofrimento. Né? Então, como eu encarar essa dor, é o que a Joana fala, na compreensão. Então, a dor é consequência, eu tenho que ir na fonte. Por que que eu estou com essa dor de cabeça? Né? É um resfriado, né? É uma enfermidade, e sabendo disso, né? Usar o racional para segurar um pouco o emocional. Porque a gente fica igual criança, né? Mamãe, aqui, ó, machuquei. Né? Então a gente fica, até mesmo eu brinco com as pessoas quando vêm assim, nossa, que calor, hein? Ou então no frio, nossa, que frio. Toda vez que a gente fala isso, a gente aumenta o frio na gente e aumenta psicologicamente o nosso calor. Né? Então, nós estamos muitas vezes exacerbando a dor, né? Fazendo essa divulgação até para chamar atenção para si mesmo. Né? Então, aquilo que eu falei, não pensa no problema, pensa na solução, mas é um exercício, né? Isso aí é um exercício que se faz porque a gente não quer sofrer e acha que não deveria sofrer. E esquece o quanto já fez sofrer alguém, né? Não sei se respondi, mas Respondeu é no sim, dia a dia. ótimo. Adorei a resposta, obrigada. Mas agora tem umas perguntinhas dos nossos internautas, vamos colocando aqui na tela, Carlos. Da Rosângela, ela pergunta, Carlos, se me desespero com o sofrimento do outro e não consigo ajudar, significa que eu não estou conseguindo lapidar minhas arestas? Não, aí o sofrimento do outro é do outro, né? É a experiência dele. Nós podemos ter uma compaixão, né? Porque isso é do humano, e como podemos ajudar? Às vezes o nosso querer ajudar é querer resolver o problema do outro, né? Jesus não resolveu o problema de ninguém, ele oportunizou como a própria doutrina. Quando a gente fala que a doutrina é consoladora, né? Uma vez até uma colega passou por um problema, falou, nossa, a doutrina não é consoladora, que eu estou sofrendo, né? Alguém tinha desencarnado na família dela. Aí eu ainda pensei, falei, gente, a doutrina não é consoladora? Não, a doutrina não é consoladora. Eu me consolo com o que a doutrina me oferece. Então, sempre o eu. Então, os instrumentos que eu tenho aí de entender a reencarnação, de entender o mundo de provas e expiação, é para que eu tenha instrumento para me fortalecer e para não me revoltar. Né? Então, esse outro que está passando por um problema que eu não consigo, que eu acho que eu não consigo ajudar, é a oração. Na oração, quem é que tem condição de ajudar? O seu mentor, para que ele esteja, né, receptivo às intuições que os mentores que estão do nosso lado vão nos auxiliar, mandar luzes para ele, vibração, e, se for um caso de enfermidade, encaminhar. Né? Então, você caminha junto, mas não resolve o problema que é do outro. Nem que seja um filho, nem, né? Coisa assim. Mas é difícil, né, Carlos? É uma coisa difícil para É outra. mudança de hábito. É mudança de É um hábito. Né? exercício, né? A gente que é pai e mãe, a gente não quer que os filhos sofram. Né? Mas muita gente até fala, não, meu filho não vai ralar como eu ralei. Mas justamente por eu ralar, né, nessa gíria, é que eu cheguei onde eu estou. Né? Todos os sofrimentos me trouxeram onde eu estou, melhor do que há um tempo atrás. Né? Então, se eles não sofrerem, né, eles não vão caminhar. Né? Se eu não tirasse a rodinha da bicicleta das crianças, até hoje elas estavam com as rodinhas. Com certeza. Né? E tem que tomar cuidado, não pode ter pena das pessoas. Né? Todo mundo é capaz. Tem um, um palestrante australiano chamado Nick Vujicic, né? Até acabei de ler o livro dele. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Como é que você faz sem braços e sem pernas? Né? E ele faz o que muita gente com braços e pernas não consegue fazer. Né? Ele dá palestra, né, no mundo inteiro, né? Ele é evangélico, ele leva a palavra de Jesus, se vê como instrumento, né? Ele anda de skate, de surf, né? Pratica surf, joga beisebol, casou, tem um filho. Né? Então, a vida para ele é normal, porque ele não viu sofrimento, ele se viu como um instrumento divino para pregar a palavra. Então, é pegar, né? Aquela que o pessoal fala, né? Pegar, né? Os cacos, né? E fazer algo maior.
E não ficar olhando para os cacos, junto os cacos que formam algum artesanato. A história desse Nick é maravilhosa mesmo, né? Sim, tem vários vídeos dele na internet. Sim. A outra pergunta é do Vídeos Espíritas. O reino dos céus é construído com os materiais da renúncia e da compaixão, da bondade e da comiseração, sob o patrocínio do amor. O que fazer para compreender isso? Foi isso que Jesus veio trazer, né? Olha, o tempo inteiro, né? Nós falamos lá nos evangelhos, o espírita precisa ler a Bíblia, precisa ler né, o Antigo e o Novo Testamento, e em várias parábolas de Jesus, o que ele dizia? O reino dos céus, o reino de Deus é como, e contava a parábola do semeador, contava uma outra parábola. Então, vamos estudando as parábolas que ali, em essência, né, tem o caminho das pedras. Como chegar lá? Né? Então, ali ele vai falar, né, do semeador, né, que é aquele que vai entender a palavra e ser um terreno fértil. Né? Ele vai falar daquele que precisa multiplicar os talentos. A questão é, o que eu vim fazer na Terra? Ser bom. Esse é o objetivo, né, e a meta do Espírito. Como ser bom? Amando. Como amar? Servindo. Né? Então, o que Jesus fez? Se ele é o mestre, o guia, vamos seguir Jesus, é imitar Jesus. Não é só falar, eu amo Jesus. Não ama, não. É imitar. Né? Ver Jesus em todos os outros. E Jesus dizia o quê? Ele, que era o governador, que é o governador moral do planeta, veio para servir e não para ser servido. E para mim, uma imagem emblemática é quando ele se abaixa e lava os pés do discípulo. E quando a gente se abaixa perante alguém, a pessoa fica grande, não é? E aí eu lembro também de João Batista, quando foi vindo Jesus para batizar, o que ele disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, as pessoas precisam ser mais importantes do que nós, nesse sentido de deixar que elas cresçam e sejam felizes, e não eu primeiro, que aí o egoísmo está pulando na frente, aí eu não vou para esse reino dos céus, porque lá todo mundo serve, todo mundo. Colocar o amor sempre à frente, né? É servir sem cobrar, né? Porque às vezes você faz, e um dia você cobra, né? Nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa e ela me decepcionou. Você fez porque quis fazer, não cobre. Até filho a gente faz isso, né? Tia, fiz tudo e agora você não vem me visitar. Olha a criança aí, né? Espírito infantil. Mais uma. O Antônio também está fazendo pergunta. O Antônio está colocando uma colocação aqui para nós. Francisco de Assis amava suas dores e, transcendendo todos os limites, conseguindo demarcar os fatos históricos e renúncia, e simplicidade e as canções de inefável alegria, uma luz para compreender a dor. Como é que se faz isso? Se vendo como espírito mais do que o corpo. Nós invertemos, a gente só vê o corpo. Né? Então, o Francisco de Assis falava, né? Amiga dor, né? Então, vamos lá, minha amiga, o que você está precisando hoje? Né? E aí vai mudando. Olha como é que mudar o pensamento com o amor de Francisco de Assis diminui o sofrimento. Mas a gente fica, né, amaldiçoando a dor, o sofrimento, quando é bênção. A gente precisa mudar esse conceito e falar sobre isso na família, né, onde tiver oportunidade, para que a gente entenda e sofra menos. O tempo todo, Joana falou, nós somos sempre os responsáveis. Então, vamos mudar. Correto. Tem mais uma, Rô. Joana nos diz: quem não enfrenta com harmonia interior os desafios da evolução, acautelando-se do sofrimento, permanece em lamentável estagnação. Harmonia interior. Perdão. Ela continuou, né? Que o conduz à paralisia emocional em relação ao crescimento íntimo. O que fazer e como compreender isso? Ela deu a dica lá, né? O que essa harmonia interior? Oração, meditação, compreensão. Vamos guardar essas 3 palavras.
o espírita precisa, né? A gente tem aí o hábito, né, do evangelho no lar, que ilumina o lar. Só que o evangelho no lar é para todo dia. Só que no livro, né, Conduta Espírita de Valdo Vieira com André Luiz, a frase diz assim: pelo menos uma vez por semana, né, realizar o culto do evangelho no lar. Aí tirou-se o pelo menos e ficou fazer o culto uma vez por semana. Não, todos os dias, escolhe um horário, né? Isso ajuda o equilíbrio interior, o equilíbrio da casa, a harmonia que buscamos. Então, saiu da cama, oração, vai tomar café, agradece, e agradece a todos que permitiram com que aquele café estivesse ali. Né? Aquele cafezinho, se todas as pessoas que contribuíram, desde aquele, né, que comprou a terra, plantou a semente do café na terra, e até chegar em mim, se eles entrassem na minha cozinha, caberia, né? Porque quantas pessoas, né, para o leite, para o pão ali, e a gente não agradece, principalmente o agricultor que fica lá no sol, na chuva, plantando o meu alimento sem me conhecer, isso não é uma prova de amor? Então, em tudo que fizermos, o amor precisa ir na frente. Fazer com amor, né? Como aquela mãe que eu dei o exemplo né, do fogão a lenha. Né? Tudo fazendo com amor, a vida fica leve. Né? Então, essa harmonia, a meditação, né? Respirar, parar de vez em quando, a gente corre muito sem saber para onde vai. Né? E o estudo nos fortalece. Vamos estudar, Joana, adiante. Vamos estudar e agradecer. Carlos, já encaminhando para o nosso encerramento, mais uma vez, nosso carinho, a nossa gratidão por aceitar o nosso convite, né? E desejando sempre que o Mestre Jesus te abençoe para cada vez mais vocês possam continuar a levar essa palavra esclarecedora, né? Consoladora também para os nossos corações ainda tão necessitados. E, Carlos, a gente então te convida para considerações finais, na sequência, a gentileza de encerrar as atividades com uma prece, pode ser? Sim. Então, eu também agradeço o convite, foi um prazer, e é sempre bom falar de espiritismo, né? Falar daquilo que precisamos aprender, principalmente quem está falando, e todos nós somos reprodutores, né, dessa doutrina maravilhosa, como disse Herculano Pires, né, um espírita paulista da década de 1970, ele desencarnou em 1979, ele disse que no espiritismo não há doutores, somos todos aprendizes. E cada vez que a gente lê alguma página espírita, a gente vê o quanto precisa aprender e agradecer por já estarmos nesse caminho. Né? Eu agradeço muito ter descoberto a doutrina espírita nessa existência, né? E faço forças para não sair dela, né? Porque os percalços existem. Né? Então, muito obrigado, estou sempre à disposição para aprender com as reflexões. Posso fazer a prece? Então, vamos agradecer juntos que o nosso pensamento possa atravessar essa barreira densa do nosso planeta ainda e chegar ao mais alto, onde espíritos angélicos se reúnem, olham para nós nesse instante e sorriem, porque já estamos querendo ser um pouco melhor do que ontem, para que amanhã e no depois possamos ir nos melhorando através desse estudo. Agradecemos a Joana de Ângeles por pensar em nós, nos trazer todo, né, esse conhecimento que precisamos estudar. A Divaldo Pereira Franco, pelo trabalho de psicografia. A Allan Kardec, né, que nasceu em 3 de outubro, que amanhã comemoramos a sua vinda, agradecer pela sua vinda, pela sua vida e por todo o seu legado, a Chico Xavier e a tantos, né, que passaram primeiro fazendo a terraplenagem desse solo para aqui estarmos. E no dia de hoje, em especial para o nosso país, pedir a esses espíritos angélicos que iluminem os governantes que vão assumir a partir de janeiro o nosso país, que possam exercer essa missão que receberam do alto no seu planejamento, de serem responsáveis por uma cidade,
por um Estado, pelo país como um todo, para que o bem-estar, para que a crença em um mundo melhor seja proporcionada através de boas ações, que eles estejam bem assessorados para que se cumpra aqui a tua palavra. Abençoe esse grupo que nos convidou de Santa Catarina e todo o movimento espírita. Nos voltemos para ti agora, Senhor Jesus, e digamos: muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, antes de encerrarmos, a gente quer agradecer mais uma vez aos internautas que nos acompanharam nessa transmissão ao vivo, a todos que vão assistir depois, né? Mas o nosso convite hoje especial para que estejam conosco no dia 7, 8 e 9, sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo, os próximos, para a nossa sexta Conferência Espírita Catarinense Online, né? Promovida pelo SECAL. E o tema vai ser Jesus, guia e modelo da humanidade. Então, os nossos convidados serão Jorge Godinho, Ana Tereza Camasmi, José Larra, Geraldo Campetti, Severino Celestino, Jacob Sotrovão e a dona Ana Guimarães. Contamos, então, com a presença de todos vocês. Então, que tenhamos uma abençoada semana, uma boa noite e até sexta.